Fique sabendo, Unifev. E nós estamos aqui com a professora Elizabeth Sestário, que é nossa companheira aqui na nossa programação. E sempre que vem com um alerta legal, dica bacana para a população, dica de saúde para a população. Esse final de semana tem mais um evento aí, professora, para a população. É da Unifev para a população, é isso? Sim, é a continuação do nosso projeto de extensão em defesa da prevenção da hipertensão. Começamos dia 26 de abril, o Dia Nacional da Hipertensão, e fechamos nesse sábado, que é o Dia Internacional de Combate à Hipertensão Arterial. Uma doença tão silenciosa, mas ao mesmo tempo tão séria, de graves complicações. Por isso a importância, né, de cuidar da hipertensão. Quais os principais cuidados que a gente deve ter? Na realidade, os cuidados são os cuidados de um estilo de vida saudável. A hipertensão é uma doença silenciosa. Mais de 90% dos pacientes não sentem nada e 50% dos pacientes hipertensos nem sabem que são hipertensos. Então, é cuidado com sal, ingesta de sal, abuso de bebidas alcoólicas, fazer atividade física, tomar medicação se houver indicação corretamente, aderir ao tratamento é importante. Nós temos uma baixa aderência ao tratamento. Muitas pessoas acham que tomou o remédio, a pressão normalizou, pode parar. Isso não é uma realidade. Como uma doença crônica, o tratamento também é crônico. E agora a gente sempre tem um alerta com relação ao público mais jovem, né? Antigamente a gente tinha aquele mito de que hipertensão era da turma dos 60 a mais. Isso aí já foi por terra, já, né, professor? Não, nós temos bastante pacientes jovens, adultos jovens, que têm hipertensão. Até pelo estilo de vida não saudável, os jovens estão bebendo mais, fumando mais, mais gordos. A obesidade é um problema sério na hipertensão. Às vezes é o único fator de risco, às vezes, para o paciente ficar hipertenso. A gente percebe que com o celular, as telas, o pessoal deixou de fazer atividade física, os mais jovens, né? Eu brinco muito que a geração controle remoto. É verdade, é verdade. A geração controle remoto. Tudo é apertar botãozinho. Antigamente a gente fazia esforço físico para tudo, até para baixar o vidro do carro. Hoje a gente usa só o botãozinho. Então a gente tem que procurar policiar, ter um estilo de vida saudável. Eu sempre falo assim, qual é o peso ideal? Aquele que te garante uma saúde legal. Professor, a gente tem aquela mania, o brasileiro tem essa mania de não fazer muito uma medicina preventiva. Vai naquela, nem chega a ser uma paliativa, mas vai naquela de urgência. E a hipertensão, ela não dá um sinal. Não. Né? Aí ela tem que aumentar o cuidado. Sim, até porque muitas vezes o primeiro sintoma já é um evento ruim. Já é um AVC ou é um infarto, algum evento cardiovascular mais sério. Então, você conseguindo controlar, trazer a sua pressão para as metas, a gente tem as diretrizes que traz as metas para a gente, isso é uma preocupação mundial. Tanto é que a última diretriz da Sociedade Europeia colocou uma nova classificação, que é a pressão elevada, que seria, na nossa classificação brasileira, a pré-hipertensão, onde se o paciente tem fatores de risco como a obesidade, às vezes já está indicado você tratar o paciente por conta dos fatores de risco. E a questão do Brasil, né? Se tivesse um ranking, o Brasil ele acaba tendo é um país com muitos casos de hipertensão. Na verdade, nós somos subnotificados. O último estudo que tentou fazer esse levantamento, eles apontavam em torno de 19% da população. É um número alto. Muito alto, na verdade. Sem falar naqueles casos que a gente não tem o conhecimento. Sim, mas o mais grave de tudo isso é que, assim, daqueles que sabiam, só 50% estavam na meta. O ideal é a pessoa estar sempre procurando um médico, fazendo exames de rotina. Procurar um médico de quanto tempo. E a pressão, é bom medir toda semana, vai na farmácia, como funciona? A aferição da pressão também é um outro fator importante, porque existe regra. Tá? Quando você vai aferir a pressão para aferir de forma correta, primeiro, você não pode ter acabado de tomar café ou qualquer coisa com cafeína. Você não pode ter acabado de fazer atividade física, você tem que ter um repouso de pelo menos 5 a 10 minutos. Você não pode ter fumado, né? E você não pode estar no pico do estresse, porque são situações onde você naturalmente já tem uma elevação da pressão arterial como resposta fisiológica do organismo. Então, existem alguns cuidados na aferição.
A recomendação é que a gente sabe, filhos de pais hipertensos, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, tem 5 vezes mais chance de ficar hipertenso. Então, obviamente, essa é uma criança que o pediatra vai aferir a pressão dela em todas as consultas que ela for. A adolescente, o pediatra vai dar uma olhada. E adulto vai ter que procurar um acompanhamento, ou com um clínico, ou estratégia de saúde da família, né, ou com um cardiologista. Tá? Uma vez cada 6 meses, dependendo se for de muito alto risco, a cada 4 meses. 8 horas e 26 minutos, nós estamos com a professora Elizabeth Sestário, ela que é docente aqui da Unifev, convocando, não é nem convidando, né, professora, é convocando toda a população para comparecer amanhã na Concha Acústica, professora? Na Concha Acústica, a partir de que horas? A partir das 8h30. A partir das 8h30 da manhã, vai estar toda uma equipe lá, Sim. aluno, professor, todo mundo da Unifev lá, para ajudar a população, na verdade, né, professora? Sim, o nosso objetivo é orientar, esclarecer, né, sobre os riscos, sobre como fazer. A gente tem a Liga de Cardio, a Liga de Geriatria, e aqueles casos que a gente vê que está um pouco muito acima, a gente vai orientar a procurar o auxílio. Se for muito urgente, a gente chama o SAMU. Se for algo que dá para esperar, a gente orienta na segunda-feira, está procurando o colega para fazer uma avaliação. Então, assim, é um evento que é da Unifev para a comunidade em geral, tá? Para quem estiver lá passando pelo centro, geralmente o centro de Votuporanga recebe pessoas de várias cidades da nossa região, é um local movimentado, até por isso que os alunos vão para lá para pegar um número maior de pessoas, porque nós temos os casos, né? Hipertensão, estamos naquela situação. É algo silencioso, né, professora? Que não, quando dá sinal, é porque já está numa situação um pouco mais grave, ela atinge pessoas, hoje em dia, podemos classificar como de mamanda caducando, professora? Quase. Quase isso, Quase. né? Já não é mais aquele público de 60 a mais, digamos assim. Hoje muitos jovens, como a professora mesmo disse. Então é um evento para toda a população ir, fazer o alerta, medicar ali, né? Fazer a medição ali e receber orientação. Acho que o mais importante é ter o conhecimento. Nosso foco é conscientização, alertar para que a gente cada vez mais tenha hipertensos dentro da meta, controlado, aderentes ao seu tratamento. Para evitar depois problemas mais graves. Então está aí, professora. Muito obrigado. Já dá aquele convite, faça o último convite então, para o pessoal comparecer, o horário, o local. Você precisa levar algum tipo de documentação? Não. Como que é, preparação, enfim. Não precisa nenhuma documentação. Toda a população está convidada a estar lá conosco. Estaremos com as ligas de cardio, de geriatria, com panfletos, com folders de orientação. A gente vai estar aferindo a pressão, a gente vai deixar algumas cadeiras para que as pessoas que chegam andando possam descansar um pouquinho antes da gente aferir. Enquanto isso, a gente vai conversando, fazendo um questionário, vamos pesar, vamos medir os pacientes, ver o tamanho da cintura, ver se a gente está com uma obesidade maior ou não, e orientar essa população no sentido de prevenção. Prevenir ainda é o melhor remédio. A partir das 8h30? A partir das 8h30 nós já vamos estar lá organizando. Quem for chegando, a gente já vai colocando para descansar um pouquinho e a gente já vai começando. Até que horas, professor? A gente, provavelmente até o meio-dia. Até o meio-dia, que é o horário do fluxo. E o horário também que o pessoal libera para a gente ficar, né? Até o meio-dia. Uhum. Posso só tirar uma dúvida, professora? Que muita gente em casa tem aqueles aparelhinhos que fazem a medição lá, aqueles aparelhos eletrônicos e tudo mais. Sim. A gente não... Eu vou falar pela dupla de crianças que eu tenho em casa, de 64 e 61 anos. Uma dupla de crianças terríveis. Eles olham aquilo ali como se fosse o grande oráculo da pressão arterial e a gente sabe que não é bem assim. Aquele aparelhinho ali tem uma certa irregularidade, não é? Na realidade, assim, existem aparelhos que são validados automáticos. O ideal é que você tenha aparelhos que façam aferição no braço, porque eles são mais estáveis, né, e com uma aferição mais precisa. Mas sempre lembrando, todas as recomendações que o médico faz de sentar, de esperar, de não fumar, de não tomar café, vale também para quem tem um aparelho em casa e que vai fazer a sua aferição em casa. Também não tem que respeitar estas regras, a bexiga não pode estar cheia, então tem algumas regras importantes que a gente leva em consideração. O de pulso não tem a maioria deles não tem validação, tá? Alguns são muito bons, mas a maioria não tem validação. Então, assim, se você tem o de pulso, use. Mas, assim,
desconfie quando tiver uma oscilação muito grande, né, da calibração do aparelho. Os aparelhos precisam ser calibrados. No consultório, a gente leva anualmente no Inmetro todos os aparelhos para que eles façam a validação dos aparelhos que estão bons e aqueles que a gente tem que descartar, que não dá mais para usar. E tem, as farmácias fazem Sim. aferição gratuitamente, né? É só passar Sim, lá é e só pedir. passar e medir. Aferir, eles aferem tranquilamente. Então não tem desculpa. Não, não tem desculpa. E amanhã toda a Unifev está preparada para atender você. Professora, muito obrigado pela participação. Parabéns por essa iniciativa de alerta para a população e um bom evento nós teremos lá amanhã. Nós que agradecemos e convidamos a população para estar conosco.